abrindo o seu coração para ouvir o que Deus ainda tem para falar, porque Ele já falou muito, não é verdade? Desde a abertura. Lê a palavra do Senhor aí, abre em Lucas 17, a partir do seu capítulo 11, aqui onde me foi dado um tema. Hoje é um culto de libertação, né, meus irmãos? E o Mestre Jesus está aqui nessa noite. E Ele tem feito coisas tremendas nas nossas vidas. O título dessa mensagem diz assim: Jesus cura 10 leprosos. A minha versão é um pouquinho diferente, mas no final o sentido é o mesmo. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Joaquim Júnior, pastora Rosiane, da igreja Ministério Pentecostal Peniel do Brasil, que me liderou para estar aqui nessa noite. São meus pastores amados, que eu amo demais. Louvado seja Deus. Jesus continuava viajando para Jerusalém, passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando em um povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que os examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse: levanta-se e vá, você está curado, porque tu teves fé. Senta, meus irmãos, dando glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor, né, queridos? Se nós formos ler e meditar nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o nosso mestre, né, ele sempre, por onde ele andava, né, por onde ele passava fazendo prodígio, né, e maravilhas, curando, libertando, salvando, transformando vidas. E hoje não é diferente. Glória a Deus. Ele continua do mesmo jeito. Aleluia, Jesus. Ele continua curando, ele continua libertando, ele continua salvando, ele continua fazendo prodígios e maravilhas, ele continua fazendo milagres. Ele não mudou. Porém, as pessoas foi quem mudaram, deixaram de acreditar. Até muitos estão dentro da igreja, mas não acreditam mais que Deus possa fazer um milagre extraordinário na sua vida. Não acreditam mais no impossível de Deus. E eu vim como profeta nessa noite. Vocês creem? Eu vim como profeta para dizer para vocês que esse Deus ainda faz milagres. Porque eu sou um milagre de Deus. Você que está aqui nessa noite, você é um milagre de Deus. Eu tenho certeza, se nós formos perguntar para cada um aqui, de onde foi que o Senhor tirou, como a missionária falou aqui, de onde que o Senhor tirou ela, de onde Jesus tirou você, certamente algum de nós aqui, ou todos, tem uma história que, se nós formos contar para alguém, há muitos que nem sequer vão acreditar. Conversa. Aonde que essa pessoa era assim? Às vezes, quando eu começo a contar meu testemunho para as pessoas, assim, as pessoas às vezes falam: nossa, você não parece que você foi assim. Nossa, mas não tem quem diga que você... Sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus de Nazaré ele passa pela vida de alguém, esse alguém nunca mais ele é o mesmo. Aquele que se deixa verdadeiramente ser transformado pelo nosso Mestre Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Quando se lembra da passagem da mulher samaritana? A palavra de Deus diz que aquela mulher ela estava na beira do poço. E Jesus marcou um encontro ali com aquela mulher, ainda que ela não soubesse que ele tinha marcado esse encontro. Mas o nosso mestre, ele é especialista em fazer coisas extraordinárias. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela, quando foi questionada por Jesus,
Quando o Senhor pediu água, e ela perguntou: quem é tu, samaritano, que me pede água? Quem é tu, judeu, para me pedir água? Ele disse: se tu soubesse quem é que te pede água, tu daria. Tu pediria água, e eu te daria água. A água que eu te desse, tu nunca mais teria sede. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela bebeu da água. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Eu quero dizer para vocês que eu bebi da água que a mulher samaritana bebeu. E eu digo por convicção que a minha vida não tem nem a sombra da vida que eu tinha antes de conhecer o nosso Mestre Jesus. Queridos, eu vejo aqui nessa passagem que nós acabamos de mencionar, em Lucas 18, 17, 11, que Jesus ele ia passando, fazendo milagres, fazendo obras, e de longe esses homens avistaram, porque a lepra era uma doença terrível, que as pessoas não podiam se aproximar de ninguém, aqueles que tinham lepra. Hoje quase não se vê mais falar que pessoas têm lepra, mas a lepra antigamente era uma doença terrível, que as pessoas ficavam separadas da sociedade. E a Bíblia diz que esses homens, eles gritaram, quando eles viram que era Jesus, eles gritaram de longe: Jesus, tem misericórdia de nós. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: vão. E eles foram se apresentar. Porém, Jesus apenas mandou que eles fossem. E no meio do caminho, eles perceberam que haviam sido curados. Sabe, queridos, o que eu entendo? Jesus, quando Ele nos chama, Ele nos faz promessa. Não é verdade? E no meio da nossa caminhada é que vai acontecendo que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Tem algumas pessoas que as promessas se cumprem mais rápido. Será que são porque elas são xodó de papai? Tem pessoas que pensam isso. Fulano parece que é mais amado de Jesus do que outros. Não é, queridos. É que tem pessoas que são mais obedientes. É verdade, aleluia. Tem pessoas que quando eles aceitam a sua chamada, eles aceitam de verdade. Eles se entregam por inteiro. Aleluia, Jesus. Eu me entreguei quando eu conheci Jesus. Aleluia. Quando eu fui para Cristo, eu coloquei algo no meu coração. Senhor, enquanto eu estive no mundo, eu fazia tudo que agradava a minha carne, a minha natureza, como foi lido aqui através do pastor no livro de Gálatas 5. Tudo que a carne desejava, eu praticava. Tudo que o Satanás colocava para mim fazer, eu fazia. Mas quando eu vim para Jesus, eu vim com uma convicção. Eu vim para me ser diferente. Porque eu tinha muito trauma de ver falar muitas coisas, principalmente do povo assembleiano, que é a igreja mais antiga na terra. Então eu coloquei algo na minha cabeça: quando eu for para Jesus, eu vou para me fazer a diferença. Eu vou para mim ser o diferencial. E eu, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu tenho cada dia procurado ser diferente na presença desse Deus. É fácil, missionária? Não, não é fácil, queridos. O Senhor Jesus, Ele não falou que seria fácil. Ele falou que no mundo nós passaríamos por muitas aflições. Nós passaríamos por muitas adversidades. Ele disse que no mundo nós seríamos caluniados. No mundo nós seríamos apedrejados. Pessoas se levantariam contra nossas vidas. Mas Ele disse que era para nós ter de bom ânimo. E tem muita gente desistindo de Jesus por causa de pessoas. E Jesus, Ele disse para nós: não olheis para os homens. Não vos olheis para os homens, porque os homens são falhos. Mas olheis para mim, que sou santo, e sejais santo como eu sou. Então, se Ele disse para nós não olhar para os homens, Ele quis dizer que não era para nós se espelhar em pessoas. Fulano saiu da igreja, eu vou sair também. Fulano caiu, eu também. Não. Você tem que se espelhar naqueles que estão de pé. Você tem que olhar para aqueles que estão firmes na rocha. Você
Você tem que se espelhar naqueles que estão verdadeiramente com a vida firme na presença do Senhor. E o Senhor, queridos, no meio dessa caminhada aqui, que o Senhor estava passando, esses homens tiveram o privilégio de se encontrar com Jesus. E todos, a Bíblia fala que todos os 10 foram curados. A diferença é que todos foram curados, porém só um voltou, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Os outros, certamente, com o orgulho deles, não voltaram para agradecer. E creio eu que eles até receberam uma cura, sim, mas receber galardão, somente esse estrangeiro recebeu da parte de Deus. Irmãos, muitas das coisas que fazem as pessoas perderem a sua bênção é o orgulho. Lembra da vida do chefe Naamã, chefe da guarda, Naamã? A Bíblia diz que Naamã, ele era um homem bem sucedido, um homem poderoso, porém leproso. E o Senhor Jesus, Naamã teve o privilégio de dentro da casa dele ter uma menina, ter uma missionária que era conhecedora desse mestre Jesus. E rapidamente essa menina falou das boas novas. Ah, se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem em Samaria. E através dessa mensageira de Deus, a Bíblia diz que esse homem, Naamã, conheceu um grande homem de Deus, que através dele ele veio ser curado daquela lepra. Mas antes de Naamã ser curado da lepra, ele, com orgulho, ele não queria descer para mergulhar no rio, porque achava que as águas eram podres. O que está faltando no meio de nós é nós descer na presença do Senhor, nós descer da nossa ignorância, descer do nosso orgulho, reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Saber que não é porque nós estamos dentro da igreja que nós já estamos salvos, meus irmãos. Para nós ser salvos, nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos manda fazer: nos arrepender dos nossos pecados. Como a palavra de Deus diz em João 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitas das vezes essa verdade, a qual nós precisamos conhecer, é sobre nós. Sobre nós mesmos. Porque as igrejas estão cheias de pessoas que estão dentro da igreja, achando que já foram libertos, mas estão cheios de si mesmos. Porque não se conhecem. Porque nunca perguntaram para Jesus: Senhor, como é que eu estou chegando aí na sua presença? Deus, aleluia, Jesus. Me mostra como é que eu estou chegando aí na sua presença, meu Senhor. Me revela para mim como é que eu estou diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Não, mas eu já estou na igreja, eu já batizei, eu já desci as águas, eu já prego, eu já louvo, eu tomo Santa Ceia. Mas nunca talvez tiveram de fato um encontro com Deus. E a palavra de Deus, ela diz, queridos, que se verdadeiramente, em João 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Mas somente se nós deixar sermos livres na presença do Senhor. Existe muitos tipos de lepra, meus irmãos. A lepra que tinha nesses homens naquela época era uma doença na pele. A lepra que tinha em Naamã era também na pele.
Durante o dia da mãe, ele era um chefe, um homem de respeito. Por onde ele passava, ele era respeitado. Mas quando ele chegava na sua casa, só ele, Deus e a sua esposa sabia da lepra que ele tinha. E quantas pessoas estão dentro da igreja que tem lepras e muitos talvez nem sabem que tem. Eu até escrevi algumas coisas que o Pai me... Eu na loja trabalhando hoje, o Espírito Santo de Deus, e lá em espírito, louvando, como já foi falado, ouvindo os louvores, ouvindo pregações. Eu estava lá, mas a minha mente estava em Cristo. Porque nós temos, aonde nós estivermos, nós podemos estar no trabalho, nós podemos estar aonde nós estivermos, nós temos que estar ligados no reino. Louvado seja Deus. Eu estava lá e eu orando, Senhor, e o Senhor, o Espírito Santo de Deus foi me dando, filha, tem muitas pessoas que têm muitos tipos de lepras, e o Senhor foi me dando. É verdade, Jesus. E muitos irmãos têm lepras, como eu já falei aqui, do orgulho. Orgulho oculto, orgulho bobo. Eita, Jesus. Muitos, a lepra da mágoa no coração. Mágoa velha, antiga, que não consegue liberar perdão. Mágoa talvez de pessoas que quando você vem lá do mundo e você veio, você nunca foi lá para pedir perdão. E você acha que está tudo bem aqui na casa do Senhor. E é necessário você ir lá e fazer um conserto. Hoje eu falei para alguém lá dentro da galeria, conversando com um amigo de loja. A gente falou a respeito de um rapaz que está lá. Não, há muito tempo eu não falo com essa pessoa. E é crente, vai na igreja. Não, meus, eu não falo com essa pessoa há muito tempo. Eu digo, mas por quê? Coisa boa. Eu falei, mas você sabe que você precisa consertar com ele. Não, mas eu não tenho raiva. Eu digo, mentira do diabo. Irmãos, o Satanás, ele tem inventado muitas mentiras para as pessoas. Não, eu não falo com fulano, mas eu não tenho mágoa dele, não. Eu só não deixei de falar. É mentira, irmãos. Isso é mentira de Satanás. Se você não fala com alguém, de duas, um é por orgulho ou é por mágoa. E tanto a mágoa como o orgulho é pecado. E o pecado de adultério, o pecado de alguém que tirou a vida de alguém, é tão igual quanto você deixar de falar com alguém ou você ter um orgulho oculto dentro do seu coração. Ele disse, não, mas eu digo, você precisa. Uma hora você pede o Espírito Santo de Deus para criar uma situação. O Espírito Santo de Deus criou uma situação para me ir lá, para me conversar com esse rapaz, para me pedir perdão, falar com ele. Ele disse, é verdade. Sabe, irmãos, nós não podemos ser covardes. Nós precisamos abrir os olhos dos nossos irmãos. Aleluia. Se você tem a oportunidade de conversar com alguém e você vê se alguém falar que não fala com alguém ou que deixou de falar, você tem que conversar com ele e falar a verdade. Você precisa ir lá. Você precisa ir lá consertar a tua vida com essa pessoa. Ódio. Tem pessoas que têm ódio no coração. Ódio mesmo. Tem pessoas que têm ódio. É pecado. E Jesus não agrada disso. O pecado é algo que tem consumido. O que o pastor falou aqui nessa noite, irmãos? Quando alguém que diz que é crente, irmãos, que está dentro da igreja, conhece a verdade, chega ao ponto de tirar a própria vida, irmãos. É porque o diabo já estava no ouvido dele tinha muito tempo. Ele já estava caído tinha muito tempo, irmãos. E o diabo, ele começa, irmãos, é com coisinhas pequenas, porque ele não vem de uma vez. Não, o sapatinho de algodão, ele vai entrando devagarzinho. Começa hoje com uma proposta pequenininha, amanhã ele aumenta a proposta, e de repente, e os crentes estão aí caídos nas unhas de Satanás, e quando você pensa que não, fulano era crente e se matou. Quando chega a um ponto desse, irmãos, a pessoa já estava longe de Deus tinha muito tempo. Não foi de uma vez, foi devagarzinho. E Jesus está aqui nessa noite.
ressentimentos, meus irmãos, por causa de bobeira. Tem pessoas que do nada, irmãos, crentes, pelinhas de ouro dentro da igreja. Seu irmão chega às vezes aperreado ali, não cumprimenta, não cumprimento mais, porque não falou comigo, não falo também. Irmãos, ou coisa que tem entristecido o coração de Deus. Aqui eu acredito que não tem isso. Irmãos, mas quanto mais a igreja vai crescendo, mais difícil fica. Porque quanto mais parece que a igreja vai crescendo, mais pessoas duras de coração. E a palavra de Deus, ela está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo pregada todos os dias. É verdade. Sobre arrependimento. Sobre nós transformar nossa vida. Sobre nossa maneira de viver na presença do Senhor. Ah, mas não tem mais ninguém inocente, irmãos. Fofoca dentro da casa do Senhor, irmãos. Coisa que tem entristecido o coração de Deus. Está uma coisa tão difícil, irmãos. Às vezes as pessoas estão passando por uma luta. E às vezes não se abrem com o irmão ou com a irmã. Porque tem medo do nome dele sair nos escândalos depois. Porque tem medo do irmão não guardar o segredo. Isso é coisa que acontece dentro das igrejas, irmãos. Acontece. Ah, eu estou sofrendo, mas não vou contar, porque eu tenho medo de fulano contar para fulano. Irmãos, eu digo sempre que pessoas curadas curam pessoas. E pessoas feridas ferem pessoas. E Jesus, ele para nos curar, ele vai permitir a situação difícil na nossa vida para nós sermos curados. Não tem como eu ser curado de algo se eu não for ferida naquela área. Se eu tenho uma natureza difícil, Jesus, ele vai preparar alguém difícil para colocar do meu lado. Para me confrontar. Jesus sempre vai permitir alguém mais difícil do que eu do meu lado para essa pessoa me confrontar. Para me atiçar. Mas não é para mim. Para me provocar, para me atacar. Não, é para mim ser curado naquela área. Porque observe que todo mundo, eu estava assistindo hoje um podcast naquele Glorify, com aquela pastora Thalita, que eu admiro muito aquela mulher. E ela falando das situações difíceis que ela passou na infância dela, que ela teve com paternidade. Então hoje é a área que Deus mais usa ela. Então sempre a área mais difícil da minha vida e da sua vida é a área que Deus vai usar a mim e a você para ajudar outras pessoas. Mas como que Deus vai te usar para alguém se você nunca se deixou ser curado naquela área que você veio ferido quando você veio do mundo? Porque todos nós, quando nós vem do mundo, nós vem cheio de lepra, irmão. Seja ela no coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio, seja muito bravo. Eu era muito brava, irmão. Eu sou do Maranhão e eu era muito valente. Eu dizia que eu tinha um sangue quente. Mas quando o sangue de Jesus caiu nas minhas veias, aquela valentia acabou toda. Porque eu não acredito em alguém que teve um verdadeiro encontro com Deus e ele continue do mesmo jeito. Tem pessoas que falam, eu sou bruto, mesmo se pisar no meu pé. Eu sou igual Pedro. É porque você só leu uma parte da palavra de Deus, da Bíblia. Você não leu a Bíblia depois que Pedro teve um encontro com Deus. Depois que Pedro teve um encontro com Deus, ele deixou um legado lindo, meus irmãos. A primeira aparição daquele homem, a primeira ministração dele, a Bíblia diz que foi mais de 3.000 almas para Jesus. Você quer ser usado por Deus? Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus tratar com o teu caráter. Deixa Jesus tratar com as tuas feridas aí da tua alma. Irmão, sabe como é que uma raspagem é feita? Eu já fiz raspagem no hospital de queimadura. Eles pegam uma escovona e passam no ferimento para arrancar aquela casca. Então Deus, ele vai curar nós, mas primeiro ele vai raspar a ferida. Ele nos leva primeiro para o deserto. Mas é lá no meio do deserto
Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos limpando. Ela vai nos transformando. Ela vai abrindo os nossos olhos espirituais. Vai tirando as escamas dos nossos olhos. Aí nós vamos começar a descobrir quem é nós na presença do Senhor. Nós vamos começar a pedir para o Senhor nos ajudar a amar os nossos inimigos. Nos ajudar a amar aquelas pessoas difíceis que estão do nosso lado. Nós vamos aprender com o nosso Mestre Jesus, que por onde ele passou, por mais que ele foi apedrejado, por mais que ele foi chamado de Beelzebul, por mais que ele foi cuspido na cara, ele em nenhum momento ele teve uma revolta de ódio no coração dele, nem por um momento. Glória a Deus. Pessoas que têm a lepra da mentira, irmãos. É verdade, É verdade, irmãos. Tem pessoas que estão há anos dentro da casa do Senhor, mas ele tem hábito de mentir. Isso é lepra, irmãos. Isso é demônio. Verdade, Senhor. Isso é crosta do diabo. Verdade. Se você conhece alguém que é cristão, que mente, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Verdade. E quem mente está fazendo a vontade do diabo. Não, missionária, mas é só uma mentirinha para mim. Não, meus irmãos. É mentira do diabo. A palavra de Deus diz que é sim, sim e não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Verdade. Não existe essa de meio santo. Eu sou santo, mas sou só a metade. Não. Ou você é santo, ou você não é santo. A palavra de Deus diz no livro de Tiago que de uma fonte que jorra água doce não pode com água salgada. Então, se você está dentro da casa do Senhor e você ainda carrega com você essa bagagem aqui, você vai sair daqui deixando ela hoje. Glória a Deus. Você não vai sair daqui carregando essas mazelas com você. Louvado seja Deus. E se você não tem, você está ouvindo hoje, no dia que você conhecer alguém, que você começar a caminhar com alguém, e que você começar a descobrir que ele tem esses hábitos, você vai dizer: meu irmão, você quer ir para o céu? Se você quiser ir morar no céu, você precisa largar isso. Você precisa largar essa bagagem, porque senão você não vai subir. Tem pessoas, irmãos, que têm feridas na alma, nas emoções. Vocês já observaram aquelas pessoas que tudo que você fala para ele tem uma patada para te dar? Tudo que você faz, ele sempre tem uma voz altiva para você. Até na hora de você exortar, ele sempre tem uma voz altiva para você. São pessoas feridas, irmãos. Pessoas que tiveram uma infância difícil, que talvez não tiveram pai, não tiveram mãe para zelar, foi criado por alguma madrasta que judiou, que maltratou, e veio para a casa do Senhor, nunca aprendeu que precisa liberar isso de dentro. É verdade, Jesus. Aleluia. A pessoa mais prejudicada é a gente, irmãos. Enquanto a gente está com esse lixo dentro da gente, nós somos a pessoa mais prejudicada. E por causa disso, essas pessoas, ela fere outras pessoas. Missionário, o que é que eu faço? Eu tenho uma pessoa desse jeito no meio da minha família. Missionário, eu tenho alguém que eu conheço, meu vizinho, que eu conheço de perto, que já me atacou várias vezes com palavra, que sempre que eu vou falar com ela se aproxime dela, dessa pessoa. Converse com ela. Procure saber dela como é que foi a infância dela. Procure saber dela como é que foi a vida dela de lá, desde a infância até hoje. E procure ajudar ela. Porque essa pessoa ela tem uma ferida muito grande na alma. E pessoas feridas ferem pessoas feridas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amargas são
amargas com outras pessoas. Pessoas revoltadas. Se revoltam com outras pessoas por causa de qualquer coisa. Descubra. Eu convivi de perto com isso, irmãos. Eu viajei esses tempos para o Maranhão. No mês de julho. Meu Deus, já foi a hora. 9 horas já. Meu Deus. E eu convivi com isso de perto. Eu tive oportunidade de conversar com alguém. E essa pessoa, irmãos, tudo crente, irmão, antiga dentro da casa do Senhor. Mas tudo, a vida dela assim, sempre amarrada. Tudo que a gente ia falar para ela sempre tem uma resposta. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. Amém, Senhor. E ali, irmãos, eu comecei a puxar da raiz. Revoltada com a mãe, porque a mãe não deixou fazer isso. Revoltada com os irmãos. Criou os filhos daquele mesmo jeito que a mãe criou ela. Revoltada porque a mãe também era revoltada. Criou os filhos do mesmo jeito, porque assim, irmãos, ela não estava com o efeito dominó. A mãe nunca teve carinho do pai. Casa, cria os filhos, não dá carinho para os filhos. Por quê? Porque não teve uma cura na alma. Não teve uma cura verdadeira. Porque, irmãos, aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar de milagre. Aqui é um lugar para nós sermos curados, sarados, dentro da casa do Senhor. Mas como que nós vamos ser curados dentro da casa do Senhor, se eu só pego na Bíblia no dia que eu venho no culto, irmãos? Se eu venho para a igreja no culto de domingo, no culto de sexta, e no decorrer da semana eu vivo envolvida com a terra, brigando em casa com os filhos, brigando com o marido, brigando com os vizinhos, dando mau testemunho por onde eu vou. Como que eu vou ser curada? Para me ser curada. Desse jeito aí. A casa do Senhor é um lugar de encontro, onde nós nos reunimos para nós ouvir a palavra do Senhor, para nós orarmos juntos. Mas a minha vida com Deus mesmo, eu vivo ela quando eu saio da porta para fora. Glória a Jesus. Porque ser crente dentro da igreja, todo mundo é crente. Todo mundo é santo dentro da casa do Senhor. Eu quero ver quando você passa das portas para fora. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando os teus pastores não estão te vendo? Quem é você lá no seu trabalho? Você é crente? Ou você é um mau testemunho? Que as pessoas olham para você e dizem: você é crente daquele jeito? Deus me livre. Você tem ajudado pessoas, irmãos. Todos nós, uma hora ou outra, nós vamos ser confrontados. Nós vamos saber de alguma coisa que alguém falou mal de nós, mesmo que nós não estejamos dando motivo. Agora, cada um de nós decide o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos. Verdade, aleluia. Cada um de nós é quem decide. Se alguém vem me afrontar, eu que decido como é que eu vou fazer daquela afronta. Se eu vou mostrar para aquela pessoa que me afrontou que eu sou de Deus, que eu já tive um encontro com Deus, ou se eu vou me igualar àquela pessoa que me afrontou. É verdade, aleluia. Sendo errado ou sendo santo dentro da igreja, você sempre vai ser confrontado. Verdade. Principalmente se você estiver lutando para ter uma vida na presença do Senhor. É desse jeito. Quando nós decidimos não fazer mais a vontade do diabo e nem da nossa carne, porque são dois seres que caminham junto, a nossa natureza e o diabo. Tudo foi o diabo. Ele só deu uma ideia. Ele só toca em você, encosta e te diz: ó, fulano falou mal de ti. Olha, fulano, tá vendo? Às vezes a pessoa está ali conversando também. Estão falando de ti. O diabo vai lá de ti, estão falando de ti. Aí tu começa a alimentar aquilo. Se você é de Deus, você sai daqui, Satanás. Sai daqui, diabo, que eu estou te vendo. Deus, glória. Ou se você sabe que alguém falou algo de você, mentira do diabo. Eu não acredito nisso. Fulano não falou isso de mim. Mas aí, muitas das vezes, você fica sabendo o diabo, você já se levanta.
Vai lá na pessoa. Fiquei sabendo que você estava falando de mim. Arruma uma confusão do tamanho do mundo. Isso é ser crente? Isso é ser crente, meus irmãos? A palavra de Deus diz: outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. É verdade. E quem serve a Deus. Você virou santa? Não virei santa não, minha filha. É uma luta diária todos os dias. Como Paulo disse que a maior luta dele era não voltar a ser o velho Saulo. A minha luta diária todos os dias é para não voltar a ser a velha Eva brava que eu era. Que dava na cara dos outros, que achava bonito. Tem uma confusão ali, chama ela para resolver. Eu estava lá porque eu era valente. Mas no dia que eu tive um encontro com Deus, quando tem alguém doente, chama a missionária ela para ajudar. Tem alguém fraco na fé, está desviando, chama a missionária ela para nós fazer um culto lá na casa desse povo. Está precisando de um conselho, vai lá na missionária Eva, que ela é mulher de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E ele não mudou. Quem mudou foi eu e você. Que muitas das vezes deixamos de olhar para Deus, para o nosso Criador, para o nosso Redentor, para olhar para as coisas que estão em volta de nós. Oh, glória a Deus. Em vez de olhar para nós olhamos mais para o defeito dos outros. No dia que nós aprendermos, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra as hostes do inferno. Ainda que você sabe que alguém está falando mal de você, você vai olhar para aquela pessoa com misericórdia e vai passar a orar por ela. É verdade. Se coloca de pé, meus irmãos, que a minha hora já se foi. Deus maravilhoso. Quantos entenderam a mensagem, meus irmãos? Glória a Deus. Examine-se a você mesmo. A palavra de Deus diz: examine, pois o homem é a si mesmo. Ele não disse para nós examinar a vida dos outros. Ele mandou nós nos examinar. É verdade. E se é para nós nos examinar, irmãos, será que eu estou agradando o Senhor? Eita, Jesus. Toda vez que você for orar, que você botar o seu joelho no chão, o Espírito Santo mostra para mim como é que está a minha vida. Mas as pessoas têm mania de dizer: Senhor, me mostra a vida de fulano. Pede para o Senhor mostrar para você quem é você. Porque às vezes você está tão cheio de você mesmo, que você não está percebendo que você está com pecado de estimação, com lepras dentro de você, e que Jesus quer curar, que Jesus quer tirar. E muitas das vezes nós não deixamos, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso achômetro cheio de coisas. E Jesus está voltando. E Ele vai pegar muita gente despreparada, irmãos. Principalmente muitos que estão em cima do altar. Porque acha que porque louva bonito, porque prega, porque tem dons extraordinários, estão se enganando. Não se engane. Existe uma grande diferença entre fruto e dom. Os dons são distribuídos gratuitamente. O fruto somos nós que temos que conquistar. Temos que pagar um preço pelos frutos da mansidão, da temperança, do domínio próprio e de muitos outros frutos maravilhosos que tem. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Papai, aqui está a tua palavra, Senhor amado e querido, que foi ministrada ao coração do teu povo, Pai. Espírito Santo, eu vim como profeta nessa casa e eu falei tudo aquilo que o Senhor me mandou falar, Pai. Que o teu povo possa guardar essa palavra no coração, Pai. Que eles não venham sair daqui, meu Pai, e se esquecer de tudo que eles ouviram aqui nessa noite, Pai. Mas que eles possam guardar, meu Pai querido, nas tábuas do coração, Pai. E que eles venham colocar em prática, Espírito Santo, aquilo que eles ouviram, meu Pai. Que eles venham examinar mais as Escrituras Sagradas. Que eles venham reservar mais tempo com o Senhor. Na oração, Pai. No jejum. Que eles venham buscar conhecer mais de Ti, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que o povo sofre por falta de conhecimento, Pai. Abre os olhos espirituais da Tua igreja, Pai. Desperta aqueles que estão dormindo o sono da negligência, meu Pai. Senhor, desperta, meu Pai, os que dormem, Pai. Acorda o Teu povo, Pai.
Vai de encontro aos familiares dos teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai. Liberta aqueles que estão oprimidos pelos vícios, meu Pai. Aqueles que estão aqui pagando preço pelos familiares, Pai. Pai amado e santo, o Senhor ainda liberta, Pai. O Senhor ainda é Deus que cura, Senhor. Visita agora nessa noite aqueles que se encontram enfermos, meu Pai. Com enfermidades da carne, com enfermidades da alma, com enfermidade do espírito, meu Pai. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que sara. Abençoa, meu Pai querido e amado, a liderança dessa igreja. Abençoa a vida dos pastores, papai querido, dos obreiros, dos levitas dessa casa. Continua a levantar homens e mulheres neste lugar, Pai. Corajosos para levar a tua palavra, Pai querido. Para semear a tua semente, Pai. Para proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos, Pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Foi para libertar os oprimidos que estão nos cativeiros, Pai. Que se encontram presos nas prisões de Satanás. Abre os céus em favor da tua igreja, Pai. Guarda nosso país e o nosso presidente, Pai. Oh, Jesus querido, abre os olhos do nosso povo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Abençoa meu retorno, meu Pai, para minha casa. A mim e meu esposo, assim como o Senhor nos trouxe. Assim o Senhor possa nos levar, Pai. E eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor, meus irmãos.